Eis meu filho muito amado, escutai-o todos vós. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, o escolhido, escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o nosso segundo domingo do tempo quaresmal. Esse tempo forte, tempo de oração, penitência e conversão. A liturgia da palavra de hoje nos relata esse grande acontecimento no Monte Tabor, que os apóstolos Pedro, Tiago e João tiveram o privilégio de participar, de fazer esta profunda experiência. Não que eles eram melhores que os outros discípulos, mas Jesus os convidou para revelar a eles uma esperança, porque logo mais eles passariam pela dor da sua paixão e poderiam cair num grande desânimo, achando que tudo se encerrava com a morte de Jesus. Mas Jesus quer colocar no coração desses homens a esperança e colocar a certeza do futuro de uma vida gloriosa que Jesus promete a toda a humanidade, que nele e com a morte dele, pela ressurreição, ele vence a morte e nos garante uma vida eterna, onde teremos um corpo glorioso. Por isso ele permite a esses homens a participar desse evento e mostra um futuro
como eles viram Moisés e Elias no monte conversando com Cristo com vestes transfiguradas, ou seja, como a de Jesus. Essa transfiguração externa de Jesus revela a eternidade, o corpo glorioso que todos nós nele teremos no futuro. E para nós é uma esperança. Num mundo de sofrimento, num mundo de desespero, onde lutamos com tantas realidades, com tantas doenças, enfermidades, e temos medo da morte, e às vezes questionamos tanto qual o sentido da vida, para que sofrer, para que estamos neste mundo, diante do sofrimento, as realidades, as doenças, e Jesus dá uma esperança. Teremos uma vida gloriosa na eternidade, e essa deve ser a esperança de nós cristãos. E nesse tempo de Quaresma, neste segundo domingo, a liturgia nos chama a atenção. Neste evento do Tabor tem uma voz que quer permear, que quer nos levar a um caminho, a um itinerário espiritual seguro. E qual é este caminho? Ouvir a voz do Senhor. Nessa experiência, os apóstolos Pedro, Tiago e João, ao ver a transfiguração de Jesus, Elias e Moisés, eles também percebem nesta glória, nesta luz que Jesus brilha. Após esta luz vem uma nuvem que os cobre e vem a voz do Senhor: eis meu filho, o escolhido, o eleito, escutai-o. Então a direção desse caminho espiritual que nós devemos ter nesta Quaresma é escutar a voz do Senhor. O primeiro milagre realizado por Jesus publicamente, narrado pelo Evangelho em bodas de Caná, quando a mãe de Jesus, Nossa Senhora, intercede para aquela família, Nossa Senhora orienta os serventes da festa também com este conselho: fazei tudo o que ele vos disser. Então, neste itinerário, nesta Quaresma, nós somos chamados não somente a ouvir a voz de Jesus, os ensinamentos de Jesus, mas colocar em prática. Não basta saber dos mandamentos de Deus, não basta ouvir os conselhos que Jesus nos dá no Evangelho, para que entremos nessa transfiguração já, que a nossa vida seja transfigurada pelo poder da palavra de Cristo. É preciso decidir: vou colocar em prática o que Jesus me ensina. Aqui está o segredo de nós cristãos sermos também luz para o mundo, transfigurados para o mundo, para a sociedade, para a nossa família, onde estivermos, colocar em prática as palavras de Jesus. Mas, Padre, é tão difícil colocar em prática as palavras de Jesus. Temos que decidir. A exemplo, temos Abraão na primeira leitura. Estava ali com a sua família, o seu povo, em Ur, na Caldeia, estabilizado. E Deus pede: Abraão, deixa esta terra, vai para Canaã. Lá eu quero formar um povo segundo o meu coração. E Abraão ouve a palavra de Deus, pega seu povo, sua família, seu rebanho e parte. Ouve, obedece à voz do Senhor. E na primeira leitura, Deus está garantindo para ele: olha as estrelas, olha para a areia do mar, sua descendência será tão numerosa quanto essa. Porque Abraão e Sara não tinham filhos. E que herança é essa? Que descendência é essa? Nós, cada cristão hoje no mundo, participa dessa herança que Deus prometeu a Abraão. Por isso ele é tido na Bíblia, para nós cristãos, para o povo de Deus, o Pai na fé. É ele que acredita nessa promessa de Deus, que no mundo teria uma grande descendência dos filhos de Deus. Fazemos parte. Caríssimos, nós estamos nesse tempo profundo, tempo de Quaresma, tempo de penitência e oração. Quando se fala de 40 dias na Quaresma que nós vivemos, retrata essa experiência do povo bíblico que nós fazemos parte.
Os 40 dias, 40 noites do dilúvio, onde Deus quis purificar a terra, a humanidade, da maldade que existia. Os 40 anos do povo hebreu que caminhou no deserto e ali acompanhado sempre por uma nuvem durante o dia, uma nuvem de sombra, a presença de Deus, e à noite uma nuvem como que uma coluna de fogo que o iluminava. Depois dos 40 dias que Jonas pede aos ninivitas de fazer penitência, se converterem para que Deus não destruísse a cidade de Nínive, como destruiu Sodoma e Gomorra por causa do pecado. Mas também os 40 dias de Moisés no monte para receber a iluminação das leis de Deus, escrito nas tábuas da aliança, mas os 40 dias do próprio Jesus no deserto, que jejuou para saber de fato e não errar na missão que Deus tinha confiado. E a igreja, então, baseado também nessa atitude de Jesus, convida o seu povo até hoje, e não caiu de moda a quaresma. Quaresma é esse tempo de oração, jejum, penitência, esmola, para sabermos o que Deus quer de mim, o que Deus espera de cada um de nós cristãos neste mundo, qual é a nossa missão. E para isso é preciso oração. E olhando para Jesus, em todos os momentos decisivos dele, ele rezou muito. No Evangelho de São Lucas, vamos ouvir que quando ele foi escolher os 12 apóstolos, ele rezou a noite toda. E de madrugada, iluminado pelo Espírito Santo, dos 72 discípulos que caminhavam com ele, ele escolhe 12 para iniciar a sua igreja. E hoje no Monte Tabor é isso, levou Pedro, Tiago e João, e estava ali rezando. E de repente, Pedro, Tiago e João, como nós, na maioria das vezes, tomados pela preguiça, pelas preocupações, pelos entretenimentos da vida, pela internet. Padre, tenho rezado tão pouco. 24 horas no dia. Não temos 5 minutos para Deus. Damos ouvido a tantas palavras, a tantos afazeres, a tantas preocupações, a tantos interesses para conquistar mais, e não temos tempo para rezar. E Jesus, sendo Deus, o Filho de Deus, em todas as decisões, enquanto homem, está rezando, para que venha uma luz, para não errar o caminho. Olha que bonito. E nós cristãos, a igreja nos convida a rezar, nos momentos difíceis, de preocupações, de desânimos, de tentações, rezar sempre. E Jesus no Monte Tabor, então, é iluminado, a glória externa aparece para esses homens. E quando nós cristãos também colocamos em prática essa atitude de Jesus, uma disciplina de rezar, falar com Deus, nós também vamos sendo envolvidos pela luz do Espírito Santo, e nós vamos nos transfigurando, vamos nos convertendo de homem velho para homem novo, mulher velha para uma mulher nova, marcada pela luz de Deus. E quando nós temos esta atitude de rezar, Jesus vai revelando ao nosso coração para que viemos neste mundo, para que estamos aqui, o que Deus espera de nós. Isso é transfigurar com Cristo a nossa vida, de homem velho para uma vida nova, uma vida velha para uma vida nova. Veja a importância da oração. Portanto, queridos irmãos, é tempo de penitência. E eu pergunto, vocês estão fazendo uma penitência para entrar em comunhão com Deus? Vocês têm rezado bastante nesta quaresma? Esses dias eu comentava aqui, e repito, que bom que Frei Gilson está arrastando uma multidão, mais de 1 milhão de pessoas às 4 da manhã para rezar o rosário. Recebem crítica? Recebem. Mas que bom que ele tem esta coragem, gastar esta madrugada levando um povo a rezar para se colocar diante de Deus. Isso é atitude de cristão. Penitência. Perder a madrugada, aquele sono bom, é penitência.
mas também penitência de fazer o bem, de moldar algum vício, alguma coisa que está errada, que não faz bem para a saúde, para a vida, para a convivência familiar, mortificar esses costumes errados, os vícios que atrapalham tanto a nossa vida. Penitência e oração, ter a coragem de falar com Deus, porque quando falamos com Deus, alcançamos a paz interior. Nós percebemos as pessoas que vêm aqui no mosteiro. Que bom que aos domingos sempre a casa é cheia, né? Quantas pessoas em pé. Logo nós vamos providenciar mais cadeiras, viu? Para os que estão em pé, se Deus quiser. Mas veja, as pessoas passam por aqui e dizem: Padre, sinto tanta paz nesse lugar. E esta semana uma pessoa evangélica passou por aqui e vem sempre e fala: nessa igreja eu sinto muita paz. Que bom! Sejam bem-vindos nossos irmãos separados também para sentir a paz que Jesus misericordioso quer derramar no coração de cada um de nós. Mas é tão bom porque quando nós olhamos para uma pessoa rezando, qual é o sentimento que nós temos? Nós vemos um semblante de paz. As pessoas que se colocam diante de Deus em oração vai recebendo aos poucos esta paz interior, vai crescendo na confiança em Deus e vai se transfigurando. Caríssimos irmãos, o Evangelho de hoje nos provoca, nos pede a termos atitude de fé, de saber dar esse passo seguro que a Mãe Igreja nos convida nesse tempo: rezar, ouvir a voz de Deus. E hoje é o próprio Deus que está nos pedindo: este é meu filho, o escolhido, escutai-o. E eu pergunto mais uma vez: vocês têm lido a palavra de Deus? Pelo menos os 4 evangelhos, aquilo que Jesus pede para cada um de nós? Vocês têm gastado um tempo para ouvir o evangelho do dia? Na internet. Padre, eu estou viciado na internet. Mas fazendo o quê? Ouvindo o quê? Que palavra mais forte do que Deus você tem para ouvir durante o dia? Fiquemos com a palavra de Deus como orientação para o nosso caminho. Só formados pela palavra de Deus teremos um corpo glorioso e vivermos eternamente na presença de Deus. Não tenhamos medo de conhecer a palavra de Deus, ela muda. Padre, depois que minha mulher começou a rezar muito, ouvir o Evangelho, mudou. E tem que mudar. A palavra de Deus tem que provocar em nós uma mudança, mas uma mudança para melhor, para amar mais, para servir mais, para ser expressão do amor de Deus. Não tenhamos medo. Irmãos e irmãs, caminhamos com confiança. Cristo transfigurou no Monte Tabor, transfigura em cada missa no altar, quando o Padre invoca o Espírito Santo com as mãos ungidas pela Igreja, e Jesus também se revela ali num pedaço de pão para cada um de nós. E é esse alimento que vai também glorificar o nosso corpo no dia a dia para a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,